Chris arrumou os travesseiros e então olhou para a janela. A cara do boneco estava meio escondida pela sombra, mas os olhos brilhavam como se ele estivesse vivo e a encaravam como se quisessem dizer alguma coisa. Por que ele tem que rir desse jeito? Chris se perguntou, tentando afastar a sensação de formigamento na nuca. Ela puxou o lençol, ajeitou-se na cama e virou para o lado, longe dos olhos grandes que a encaravam. Mas mesmo de costas, Chris sentiu os olhos presos nela. Mesmo de olhos fechados e com as cobertas puxadas até a cabeça, ela via o sorriso sombrio e retorcido e os olhos que não piscavam e que a encaravam sem parar. We lay, my love and I, beneath a weeping willow, but now alone I lie, and weep beside the tree, singing, oh, willow, waily, by the tree that weeps with me, singing, oh, willow, waily, till my lover returns to me. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o mistério do boneco dessa série aqui chamada Goosebumps. Enfim, essa daqui eu acho que eu já comentei com vocês, mas é uma das séries que eu mais lia durante toda a minha infância. E perceba que também é um livro de terror para crianças. Só que ao contrário lá do Diário da Misteriosa Menina, o terror aqui é aquele terror que assusta. O terror aqui é aquele terror que te deixa sem dormir à noite. Sobretudo por conta dessa capa. Eu lembro que quando eu lia este livro, eu sempre, quando eu chegava durante a noite, eu colocava ele embaixo de uma pilha de outros livros e ainda com a capa virada para baixo assim, porque essa capa é medonha, na verdade, vamos combinar, sobretudo se você pensa em um livro para crianças. Mas enfim, e essa história desse livro, ela é muito mais assustadora do que a maioria das histórias para crianças, por quê? Porque ela envolve um elemento muito presente na vida da maioria das crianças, que é um brinquedo. Sabe assim, o mal aqui não é um mal que vem de fora da casa, ou que vem, sei lá, é uma criança que vai numa casa assombrada. Não, aqui é uma coisa que a maioria das crianças tem em casa, sabe assim, a maioria das crianças tem um boneco em casa. Então perceba que o terror aqui, ele tem essa outra pegada, justamente porque ele traz para o centro da narrativa esse elemento que é um elemento comum na vida de todo mundo. E o segundo motivo pelo qual esse livro sempre me deu muito medo é o seguinte: até, sei lá, as últimas 20 páginas do livro, você não sabe em momento algum se o que está acontecendo é causado pelo boneco ou por eventos externos ou por agentes externos ao boneco. Então você não sabe se é coincidência, se é sonho, se é uma das irmãs pregando a peça na outra, se enfim, ou se é o boneco mesmo. Você só vai saber de tudo isso quando chega assim, nas últimas 20 páginas do livro e durante o livro inteiro vão acontecendo coisas cada vez mais sérias envolvendo esse boneco e você fica, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Mas enfim, do que vai falar então este livro? Ele vai contar a história dessas duas irmãs gêmeas, a Chris e a Lindy, que como todas ou a maioria das irmãs gêmeas da ficção, são aquelas meninas que usam roupa igual e se vestem, enfim, e tem o mesmo quarto e tem bicicletas iguais e sabe assim, tem aquela vida extremamente pacata e extremamente monótona, justamente porque elas são muito parecidas e os pais parece que querem que elas se pareçam ainda mais. Mas enfim, e justamente por conta desse fato delas serem muito iguais, elas duas sempre vivem competindo para ver quem que é melhor do que a outra em determinados setores da vida delas, digamos assim. Então elas competem pelos meninos, elas competem na escola, elas competem para ver quem faz a maior bola de chiclete, elas competem por qualquer coisa. E o livro já começa com as duas competindo e brigando, e justamente por conta disso a mãe delas meio que dá uma bronca nessas meninas, e elas vão brincar no quintal. Quando elas chegam no quintal, elas veem que a casa da frente da rua está em reformas, e diante da casa tem uma caçamba. E uma dessas irmãs vai até essa caçamba e o que ela encontra lá?
o boneco, que ela vai chamar de Senhor Bolacha. Mas esse não é qualquer boneco. É um boneco de ventríloco. Eu não sei se você já viu pessoalmente um boneco de ventríloco, mas aquilo parece o Satanás, sabe assim? Eu sempre morri de vontade de ter um boneco de ventríloco, mas aquilo é muito feio. Nem eu sei porque que eu sempre tive vontade de ter um boneco de ventríloco. Mas enfim, o fato então é que essas meninas encontram ali aquele boneco, só que evidentemente o boneco fica para a Lindy, porque foi a Lindy que encontrou ele ali no meio dos entulhos, esse tipo de coisa. E daí o que acontece? Acontece que a partir desse momento, a vida da Lindy vai ter uma guinada com relação à vida da irmã, porque afinal de contas, agora ela tem uma ocupação que a outra não tem, e mais do que isso, ela possui um objeto que ela não quer e ela não vai compartilhar com a própria irmã. Então, a partir desse momento, ela começa a se apresentar em festas. Ela é tão boa com as piadas que ela conta que chegam inclusive a falar que ela deveria aparecer na televisão. Então, ela se apresenta para os vizinhos, ela se apresenta na escola e esse tipo de coisa. E isso tudo vai fazendo com que a Chris vá ficando cada vez mais enciumada, cada vez com mais inveja da irmã e acaba pedindo então ali um boneco para o pai. Mas antes que isso aconteça, uma série de eventos estranhos começam ali a envolver a figura desse boneco. Então, o boneco começa a piscar sozinho, o boneco começa a mudar de lugar sozinho, o boneco começa a falar algumas coisas e a Lindy insiste em dizer que não foi ela quem disse, mas sim o boneco, e esse tipo de coisa. E quando o pai dessas meninas compra o outro boneco, que é o Senhor Cara de Pau, a coisa piora e a coisa começa a ficar mais séria. E assim, tem uns determinados momentos aqui nesse livro que a brincadeira envolvendo esses bonecos é tão grave que põe vidas em risco. E eu não estou exagerando, sabe assim? É uma coisa que as situações que vão envolvendo essas figuras desses dois bonecos vão se tornando cada vez mais graves para essa, e as consequências, evidentemente, vão se tornando cada vez mais graves para essas meninas ali, não é verdade? Sobretudo depois que elas resolvem se apresentar no show de talentos da escola com esses bonecos estranhos. Mas, ou melhor dizendo, com um dos bonecos estranhos. Mas enfim, e a gente vai acompanhando então o que vai acontecendo ali para que esses bonecos vão fazendo isso. E é aquilo que eu disse para vocês. Em nenhum momento a gente fica sabendo se aquilo é a obra do acaso, se aquilo é obra de uma das meninas que está implicando com a outra, ou se aquilo está sendo feito de fato por esses bonecos. Você só vai saber disso nas últimas 20 páginas. Tá certo que não é um livro muito grande, ele tem 80 páginas, mas ainda assim, pensa bem, são 68 páginas que você passa ali naquela aflição sem entender direito o que está acontecendo. E daí é só nesse finalzinho do livro que você começa a descobrir se aquilo é algo místico ou se aquilo é algo que pode ser um sonho, pode não ser. Porque tem isso também, a maioria das coisas que acontecem aqui tem cenas que acontecem durante a noite, então você não sabe muito bem se aquilo é sonho ou não. E eu não vou mentir para vocês, teve algumas cenas aqui desse livro que eu fiquei com medo de ler hoje em dia, sabe assim? Essa cena que eu li para vocês mesmo no início desse vídeo, porque eu só li um trecho dela, mas você pega no contexto da cena, é uma cena que quando você para imaginar aquele boneco diabólico sentado na poltrona, a luz da lua refletindo no rosto dele, o rosto dele é esse daqui, sorrindo a vida inteira, é uma coisa que dá medo, sabe assim? Então é um livro que eu indico fortemente para crianças e para, enfim, para qualquer pessoa que queira ler, para qualquer pessoa que se interesse por essas histórias de terror, mas assim, cuidado para que criança você vai mostrar esse livro, porque eu acho que tem criança que vai ficar realmente com medo dessa história, certo? Então, enfim, indico, porém, tem essa ressalva aqui. E é uma história muito bem construída, sabe assim? E quando você pensa que a coisa se resolve, a coisa se complica cada vez mais. Então, assim, é uma história muito bem construída, sobretudo se você for considerar que é uma história para crianças, sabe assim? O terror é aquele terror que não poupa a criança. Tem outros livros nessa coleção que são livros meio chatinhos, porque não tem aquela coisa que você fala, ok, assusta, mas nem tanto. Esse daqui não é aquele livro que assusta.
É aquele livro que te faz ficar pensando naquela coisa depois que você terminou de ler, depois que você está na sua cama deitado para dormir, e esse tipo de coisa. Então, cuidado com quem vai ler esse livro, certo? É isso então, fica aqui a dica de mais esse livro, muito bom mesmo. E diga lá nos comentários se vocês conhecem outros livros dessa série ou se vocês conhecem esse livro mesmo, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço a vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!